Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em trabalho, hoje a gente vai falar um pouquinho da profissão Headhunter, dos bastidores desta carreira, falar um pouquinho de processo seletivo, vamos trazer algumas pesquisas para você entender como que está funcionando esse mercado de recrutamento e seleção. Para isso, eu trago nada mais, nada menos do que a Ana Carolina Belé, que é Headhunter associada da DBERNET. Então, fecha tudo, porque a gente vai ter um bate-papo incrível. Ana, gratidão por você ter vindo. Sei que sua rotina não é fácil, é uma rotina desafiante. Que bom que você conseguiu esse espaço na agenda aqui. Obrigada, Thaís, pelo convite, obrigada à tua equipe toda. E falar de agenda, eu acho que não é só a minha. Quando a gente fala de agenda complexa, é de todo mundo. Eu viro e mexo e brinco com os meus clientes e digo assim, como é que estão as coisas? E daí o cliente diz, nossa, eu tô correndo. Bom, então vamos botar um tênis de corrida, né, gente? Para ver se fica um pouco mais confortável, pelo menos. Verdade. Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. Fala um pouquinho de você, como que você chegou nessa profissão? Foi por escolha? Você caiu nela sem querer? Como que você chegou até aqui? Tá bem. Bem, então vou dar um breve contexto. Sim. Que o pessoal que trabalha comigo diz assim, Ana, conta a história que fica mais legal, né? Então, eu sou psicóloga de formação. Ah, eu também. Inclusive, parabéns, porque Por foi ontem. Nosso dia ontem. Verdade, para nós. Obrigada. E aí, Thaís, eu comecei a minha carreira... Queria muito ser psicóloga clínica e, de fato, foi onde eu comecei a minha trajetória e foi maravilhoso, me realizei muito enquanto estive lá. Ainda vou voltar para a clínica... Que linha que você atendia? Na Gestalt terapia. Que legal. E eu adorava e era super jóia. E aí, acho que a minha história conta um pouco dessa questão também de carreira, né? Chegou nesse momento, eu precisei fazer uma primeira decisão e fazer uma transição de carreira. Naquele momento, meu marido hoje me pediu um casamento, naquela ocasião. Sim. E a gente mudou de cidade. E eu fui para uma cidade onde ninguém me conhecia. E para quem é psicólogo clínico sabe que para você poder clinicar tem muito envolvimento com a indicação, com as pessoas te conhecerem, confiarem no teu trabalho. E eu vou morar numa cidade em que ninguém me conhecia. Eu disse, bom, então eu preciso fazer uma escolha. E aí é onde eu começo a trabalhar com recursos humanos. Lá eu era o RH todo de uma rede de varejo bem importante da região. Ficamos lá por alguns anos e daí eu volto para Curitiba, voltamos juntos para Curitiba e eu me mantenho em recursos humanos daí numa grande telecom. Lá fiquei 7 anos e aí vem o segundo momento de transição de carreira e isso também fala, né, dessas questões todas de participação em processos seletivos e tomada de decisão, em que ao sair de lá eu tinha 2 opções. Ou eu me manteria no mundo corporativo tradicional, digamos assim. Tinha recebido um convite para ser gerente de RH numa empresa também de relevância aqui de Curitiba, ou eu ia trabalhar com consultoria, que eu também tinha recebido um convite. E ali eu tomei a decisão de ir para consultoria. Então, eu fiz a minha segunda transição de carreira e de lá para cá é onde eu me mantenho. O que é muito legal de te dizer sobre isso, assim, que diferente do que muita gente ainda pensa, de que quem trabalha em consultoria vai para lá porque não teve outra opção, isso é uma mentira, né? Uhum. Então, como você disse, agora, por exemplo, se você quiser dar um recado para a turma, vou olhar para a turma e vou dizer, gente, isso é mentira, tá? Sim! Trabalhar com consultoria, é um trabalho tão relevante e complexo quanto se você estivesse numa grande multinacional, por exemplo, né? E aí, então, é onde eu estou já há 7 anos e hoje como sócia na DBERNET, empresa de grande relevância e reputação no mercado, é onde eu tenho mais repertório para poder estar aqui com você hoje e conversar sobre tudo isso. No paralelo, eu sou professora universitária também, então uma das disciplinas que eu ministro na PUC, na pós-graduação, também é recrutamento e seleção, então acho que o papo vai ser bom. Opa, que maravilha! E o que você pode dizer, assim, como é que está o mercado? Está aquecido, não está aquecido? Como é que estão os profissionais? O que está acontecendo, assim? Qual que é a sua visão? Tá. A gente vem... quando fala de 2023, a gente tem visto algumas ondas, assim, né? Alguns movimentos. E um primeiro movimento que a gente precisa citar é que, falando de Paraná, né? Então, vamos falar de uma maneira um pouco mais local, que dá uma relevância e dá uma referência um pouco mais palpável.
Quando a gente está com índice de desemprego baixo, né, o índice de desemprego saiu agora dia 15 de agosto, monitorado foi de 4,9% só de desemprego. Isso a gente fala de pleno emprego. Então, o que significa? Significa que as pessoas estão atuantes. Quando a gente fala desta relevância, dessa informação, Thaís, a gente começa a falar de que os profissionais eles estão mais exigentes quando eles são abordados por um processo seletivo. Porque a gente precisa lembrar que todo processo seletivo ele tem duas grandes fontes de captação de candidatos. Quando ele se aplica e quando a gente busca por ele, que é, então, Sim. o hunting, né? É Sim. onde entra o headhunter, né? E aí, quando a gente faz esse trabalho de buscar pelo candidato, pelo profissional, é onde a gente tem um trabalho muito mais profundo do ponto de vista da atratividade, para que aquele candidato possa vir fazer parte do nosso processo seletivo. Porque quem se candidata já começa a demonstrar um interesse. Também é um outro ponto super importante. Engana-se quem acha que quem escolhe é sempre a empresa. Isso não é uma verdade. Porque a partir do momento em que eu me candidato numa vaga, eu já comecei a escolher aquela empresa para que eu possa trabalhar. Então, hoje, quando a gente vê, inclusive, várias pesquisas de LinkedIn falando o quanto as pessoas elas buscam por informações das empresas para as quais elas querem se candidatar, significa que essa é uma escolha que, cada vez mais, ela é de mão dupla, né? Então, quando a gente fala dessa perspectiva de pleno emprego, a gente começa a olhar os profissionais mais exigentes e muito mais duros, eu diria, do ponto de vista das entrevistas. O que significa que eles nos perguntam muito mais do que perguntavam há pouco tempo. Não estou nem falando de 10 anos atrás, estou falando de 3 anos atrás. Hoje, os candidatos, eles são muito mais interessados, eles são muito mais questionadores, em especial se eles estão num movimento de transição. Tipo assim, eu estou super bem onde eu estou, mas você começou a me seduzir aqui com uma vaga, então deixa eu ver o que vem. E esse é um papel super importante também, né? E aí, isso nos leva a um outro dado que é importante. Uma matéria recente do Valor Econômico falou que, recentemente, os executivos eles têm feito muito mais declínios nos processos seletivos aos quais eles participam. Esse número é de 30%. 30%? 30% de declínio. Então, ele concorre, ele faz as entrevistas, recebe a oferta e diz que não quer. A gente vê principalmente em 2 momentos. Se a gente pensar num processo seletivo com várias etapas, os declínios eles têm acontecido. Ou depois que eles fazem a primeira entrevista, em que eles já começam a se qualificar para o processo e ele já está sendo encaminhado para a entrevista com a empresa, e também quando ele recebe a carta proposta. E aí eu vou te dizer, Thaís, a gente chora lágrimas de sangue. Nossa, porque você demorou, entrevistou vários, todo mundo no cliente, né? Porque é uma soma de coisas que foram construídas. Então, assim, expectativa, um desejo de que aquela pessoa esteja na empresa, o gestor da posição já se identificou, já gostou. E aí a gente começa a ver também um ponto importante, que é assim, tá tudo certo declinar. Faz parte, porque a gente dorme com o assunto, acorda com o assunto, pensa mais um pouco. Maridos conversam com esposas, esposas conversam com maridos, esposas conversam com esposas, maridos com maridos, e os cônjuges são importantes na tomada de decisão. Quando a gente fala de mobilidade, importante colocar isso na ponta do lápis também, ou seja, existe sim uma série de coisas a serem consideradas quando a gente vai aceitar uma nova proposta de emprego. No entanto, se eu puder deixar uma primeira dica, vamos dizer assim, a hora de declinar é enquanto as coisas estão acontecendo. Porque eu já vivi recentemente 2 situações muito, muito delicadas, que recebe a carta proposta, exatamente do que tinha sido acordado, combinado, tudo certo, e diz não quero. Aí a nossa grande pergunta é assim, mas o que mudou de ontem para hoje? Ou de anteontem para hoje? E aí a gente acaba ficando sem respostas, porque muitas vezes, infelizmente, o candidato, ele daí não fala mais conosco. Então, nossa, mas é grave assim ao ponto da pessoa sumir. E claro, eu não posso dizer que é todo mundo, tá? Sim. Não é a maioria, mas ainda tem. Então, acho que a primeira grande dica para os profissionais é assim, tá tudo certo declinar. Só é importante estarmos todos na mesma página. Sim. Sobre o porquê que aquilo aconteceu. Inclusive, Thaís, porque eu já vi acontecer coisas do tipo assim,
Conversei com uma pessoa, contei que tinha recebido a carta proposta e a pessoa disse que conhecia a empresa e me trouxe referências muito ruins da empresa. Show. Conta isso pra mim, porque deixa eu ajudar outras pessoas, deixa eu também ajudar essa empresa, porque esse é o meu papel, inclusive, né? E aí a gente tem a outra possibilidade, o que tem acontecido, que é, recebe a carta proposta, aceita, no dia de começar a trabalhar não vai. Meu Deus. Aí acho Não que é aparece. pior, né? Mas daí é lágrima de sangue dupla, né? E aí, de novo. Aceita e simplesmente não vai. Simplesmente e daí não não vai. dá satisfação, liga, vocês ligam. E aí como a que- gente liga, né? liga pra saber, vai que morreu a pessoa, né? Você sabe que a gente às vezes brinca, né? Mas tudo Sim, pode, pode acontecer, né? ou tá Sei internado, lá. alguma coisa sem Exato. contato. Foi... Várias coisas podem acontecer, daí o que né? É para chegar, não aparece, a empresa liga e diz, Ana, fulano de tal não apareceu para trabalhar. Você está sabendo de alguma coisa? Não sei, vou descobrir. E aí a gente liga, aconteceu uma situação muito emblemática comigo. O candidato passou por todas as etapas, foi entrevistado por muitas pessoas, uma empresa familiar, de governança familiar. Então, assim, também passando por uma transição importante, porque o fundador tinha falecido recentemente, e aí a família tomando as decisões, enfim. E aí o candidato se preparou, passou por todas as etapas, foi escolhido, deu tudo certo. Quando ele chegou para trabalhar, no dia que ele chegou para trabalhar, ele até foi, então ele foi um pouco melhor. Ele foi, né? Ele apareceu. Ele apareceu. Primeiro dia, chega no fim do dia, ele me liga e diz assim, Ana, eu não posso mais trabalhar nessa empresa. Eu disse, fulano, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele disse, essa empresa tem símbolos religiosos pela empresa que vão contra a minha religião. Eu disse, tá, mas espera aí, do que estamos falando? Né? Sim. Do que a gente está falando aqui? E ele foi muito claro, ele disse assim, essa empresa tem crucifixos na porta, né, em cima da porta de entrada das salas e tal. E a minha religião não cultua dessa forma. E aí isso a mim incomoda. Então, eu não posso ficar num lugar onde tem uma cultura diferente da minha. E aí, Thaís, é muito legal te contar essa história, porque isso começa a falar de motivos pelos quais os executivos declinam de processos, que é uma questão de fit cultural. Isso tem aparecido com muita frequência, muita frequência. E por isso que cada vez mais a gente vem trabalhando e vem trabalhando no sentido do convencimento a esses profissionais, assim como das empresas, de assim, gente, vamos fazer entrevista presencial. A pandemia, ela nos ajudou a entender que o remoto, ele funciona. Mas tem coisas, Thaís, que eu digo que a gente precisa sentir o cheiro do outro. Entende? Metaforicamente falando, é isso. Eu preciso ir naquele ambiente e ver se ele é um ambiente que eu me sinto acolhida. Se o gestor que vai me entrevistar é uma pessoa que olha nos olhos, se isso for importante para mim. E se a gente continua usando da ferramenta remota como a única saída, o risco que a gente está correndo é exatamente esse que a gente correu neste projeto. Então, esse é um dos pontos pelos quais os executivos estão declinando dos processos seletivos. Então, assim, se não tem fit cultural, se não conversa com os meus valores, eu não quero fazer parte disso. Nossa, mas isso para vocês que são headhunter torna o trabalho bem mais desafiante. Você sempre tem que ter uma carta na manga. Sempre. A gente sempre trabalha com carta na manga, Thaís, porque eu não posso correr esse risco. A partir do momento em que uma empresa me contrata para que eu busque a pessoa ideal para a cadeira que ela tem, que está vazia, ela me contrata para eu resolver um problema para ela. Sim. E não para gerar um novo problema. Então, se eu tenho um candidato que declina deste processo, eu preciso rapidamente fazer com que o movimento de apresentação de novas possibilidades aconteça, né? E aí é que entra um outro ponto importante do processo de headhunting, né? O processo que a gente trabalha hoje, que é o seguinte: se eu não tenho um perfil de posição muito bem alinhado, o risco que eu corro de errar é muito grande. E aí é que vem mais um ponto que a gente insiste com as empresas, que é assim, vamos esmiuçar tudo aquilo que a gente tem para esmiuçar do que você quer, inclusive de perguntas difíceis. E aí vocês podem me dizer assim, Tana, mas o que é uma pergunta difícil?
pergunta difícil é, por exemplo, sobre religião, sobre disponibilidade de horários, sobre mobilidade. Aí você pode dizer assim, Ana, mas religião, por exemplo, tem algum ponto de atenção? A gente precisa respeitar, por exemplo, religiões que são sabatistas. E se essa é uma empresa que trabalha de sábado, eu não posso insistir com esse candidato que ele abra mão de algo que é importante para ele por conta daquilo. E do tipo assim, não, mas a gente tenta convencer eles a que você não trabalhe de sábado. Pode ser que isso aconteça um sábado, aconteça 2 e no terceiro. Então, por isso que as perguntas difíceis, elas também vêm, elas também acontecem. E se elas não acontecerem, a gente corre um risco muito grande. Então, quando se diz assim, puxa, fica mais desafiador para o headhunter, sim. Fica mais desafiador. E eu como job hunter, né? Até para te situar. Não sei se você sabe, você que está assistindo, a diferença entre o headhunter e o job hunter. O headhunter, ele trabalha para a empresa, ele faz processo seletivo, recrutamento e seleção. Quem o remunera é a empresa. Então, a empresa contrata a Ana para fazer um processo seletivo e encontrar um profissional no mercado. Você, profissional, entra no processo, mas você não é um cliente da Ana. Ela não vai cobrar, inclusive, nada de você. Se você estiver participando do processo seletivo e a pessoa, inclusive, dizer que vai cobrar algo, fuja, porque certamente é golpe. O Job Hunter, no caso, o meu caso, eu estou fazendo o papel aqui da Job Hunter, é um profissional que assessora outros profissionais. Então, quem me remunera é o candidato, é o profissional que está em recolocação. E eu, por outro lado, não cobro nada das empresas. Por isso que eu vivo indicando os profissionais aí para as empresas e e sempre indico a custo zero. Então, a gente trabalha em parceria. Eu indico os meus profissionais para a Ana, certo? Mas voltando lá, Ana... Vamos alinhar conceitos, vamos alinhar, né, Thaís? Não, porque muita gente não sabe. Tem muita gente que me procura e fala, eu estou precisando de um headhunter. E daí, como eu já sei, eu falo, o que você espera, né? Daí a pessoa, não, quero que a pessoa me ajude na recolocação, envie meu currículo. Eu falo, não, então é comigo mesmo, eu sou job hunter. Perfeito. Vou te indicar para os headhunters. Perfeito. E agora perdi. O que a gente estava falando? Você estava falando... Você ia fazer alguma pergunta com relação a essa atividade. Será que não era isso? Isso. E como que é a atividade, assim, do headhunter? O que ele faz? Como que é o seu trabalho, né? Tá. O nosso trabalho, ele tá... Brinquei agora há pouco, né? Sim. Um cliente, quando me contrata, ele me contrata para resolver um problema. Sim. Então, qual é o problema? Eu tenho uma cadeira vazia e eu preciso de um profissional para sentar nessa cadeira. Quando a empresa nos contrata, ela tem como objetivo que a gente entregue para ela o profissional que está mais adequado para aquela cultura, que é bem importante. Cada vez mais, a gente não olha só questões técnicas e questões de formação e de experiência. A gente olha para a cultura, a gente olha para valores, a gente olha para expectativas dos dois lados. Eu tenho um cliente ótimo. Eu brinco que ele tinha que ser case, porque ele, enquanto contratante, ele é assertivo, ele é adequado, ele é rápido. E eu brinco com ele, eu digo, Daniel, você tinha que dar aula de como ser cliente. Por que eu estou dizendo isso, Thaís? Porque... Agora, a gente acabou de entregar para ele um profissional para uma vaga de gerente, ele era para ser gerente de TI. E chegou um determinado momento que Daniel olha para mim e diz assim, Ana, eu preciso saber se o que eu tenho para oferecer para este profissional é o que ele tem de expectativa de receber. Veja que lindo isso. Sim, perfeito. Isso é muito legal. E por que eu valorizo muito esse meu cliente? Por isso que eu brinco que ele é benchmarking. Porque... de novo, né, Thaís? Um processo seletivo, ele é uma via de duas mãos. É de um profissional que quer algo e uma empresa que precisa de algo. Então, um que quer e o outro que precisa, esse encontro ele só pode ser lindo, né? Inclusive, na Gestalt terapia, o principal autor, que é o Fritz Perls, tem uma frase dele que é sensacional. E se não for ipsis literis o que eu estou dizendo, é esse o contexto. Ele diz assim, eu sou eu e você é você. E se a gente se encontrar, isso vai ser lindo.
E para mim essa frase ela é tão perfeita em tantos aspectos, e no processo seletivo ela também cabe. Porque assim, temos um candidato e temos uma empresa. E se eles se encontrarem, isso vai ser perfeito. Isso vai ser uma jornada, isso vai ser uma oportunidade para os dois. Então, estou dando esse contexto todo para te dizer o seguinte. A gente precisa sempre olhar o que um quer e o que o outro tem para oferecer. E essa tem para oferecer e o que quer é dos dois, porque tem uma empresa que quer algo e vai oferecer algo, nós temos um candidato que quer algo e vai oferecer algo. Então, quando a gente fala do processo seletivo, onde o Headhunter entra, esse é o nosso grande papel. E para poder chegar nessas pessoas, e que, para quem também não sabe, é importante conceituar, nós sempre entregamos um grupinho de candidatos que podem sentar naquela cadeira. Isso significa que esses candidatos, sejam eles quantos forem, de acordo com o que foi combinado com a empresa, eles têm similaridades e eles têm diferenças. Só que as similaridades precisam conversar e as diferenças precisam vir para ajudar na tomada de decisão. Porque aí a gente volta em algo que eu comentei há pouco, que é assim, o quanto cada um vai se identificar com a empresa, com o gestor, com aquilo que eles tenham para oferecer para o outro. Então, esse processo, Thaís, ele começa sempre com a candidatura do profissional e ele vai passando por etapas eliminatórias. É natural que isso aconteça. E essas etapas eliminatórias, elas dependem de qual é a empresa, mas, no geral, a gente está falando de triagem de currículo, abordagem inicial telefônica para entender alguns aspectos que são básicos, entrevistas, às vezes tem alguma avaliação de idioma, às vezes tem um business case que é aplicado, e também, em especial, a nossa entrega fala de um assessment. O que isso significa? Para quem não conhece, assessment é quando a gente faz um mapeamento de perfil daquele candidato utilizando ferramentas de mapeamento de perfil. Não necessariamente ferramentas psicológicas, e sim ferramentas que olham para um aspecto de competências. Isso tem sido quase que o pulo do gato, Thaís. Porque aí a gente entra num tema que também está super na moda e que está todo mundo falando, só que talvez nem todos entendam, que é a tal das soft skills. Sim. E quando a gente olha para mapeamento de perfil, eu consigo identificar qual é a competência e habilidade que aquele profissional tem frente ao que aquela empresa está buscando. E aí a gente faz dar match ou não dar match. Perfeito. E é muito comum os profissionais, eu recebo nas minhas redes reclamação de que o recrutador foi invasivo, perguntou minha religião. Tá bem. O recrutador fez perguntas demais que não tinham a ver com o profissional. Tá. E ver você falando justifica tudo isso, né? No caso por exemplo, desse candidato que desistiu por conta da religião, que não foi presencial na empresa. É necessário, para você saber até se tem fit cultural, você tem que saber qual é a cultura que aquele profissional está inserido, e para isso, valores, religião, passatempo, o que ele faz fora do trabalho é importante. Então, estou sempre falando, se o recrutador está te perguntando isso, primeiro agradece. Porque quando você não gosta do profissional, você nem faz esse tipo de pergunta, a entrevista vai finalizar rápido. Se ele está sendo, às vezes até insistindo e fazendo esse tipo de pergunta, é porque você está no jogo e ele quer saber se dá match mesmo essa relação entre vocês, se tem coerência, se tem realmente uma interface ali que é possível de prosseguir no processo seletivo. É isso, Thaís. E tem um ponto adicional que eu vou complementar a tua fala, que é o seguinte. Tudo na vida da gente é comunicação. E tudo é conteúdo e forma. Então, assim, quando eu pergunto para um candidato qual é a sua religião, é porque eu preciso ter um motivo para aquilo. Uhum. Eu tive um cliente uma vez, que ele foi uma escola para mim, que a gente ia fazer as entrevistas com os candidatos, e daí um belo dia ele olhou para mim e falou assim: Ana, você não pergunta a data de nascimento do profissional? Eu disse: fulano, não pergunto, porque para mim é irrelevante o dia que ele nasceu. Eu pergunto quantos anos a pessoa tem e muito para ter uma referência, mas não porque aquilo vai ser eliminatório ou não. E eu disse: mas por que está me fazendo essa pergunta? E daí esse meu cliente vai dizer assim: porque eu quero fazer o mapa astral deles. Mas daí precisa até da hora do nascimento, né? Menina, aquilo me assustou de uma maneira que eu falei para ele, eu disse assim: mas peraí,
Não, e sabe o quê? Nas minhas horas vagas, eu sou astróloga. Ah, entendi. E aí eu acredito muito no que os Sim. astros nos falam da pessoa e tal. Por que eu tô contando essa história? De maneira nenhuma dizendo que é ruim ser astrólogo. Sim. Gente, não é esse o ponto. O ponto é, qual é a relevância deste tema para um processo seletivo? Uhum. Sabe aquela história, assim, também, que a gente via no passado? Se você for um animal, que animal você seria? Gente, pelo amor de Deus, o que isso fala da pessoa? Eu lembro uma vez que eu estava numa dinâmica, eu como candidata. Daí tinha que responder. Qual animal, que animal você... Eu acho que eu disse que eu seria um gato, alguma coisa assim. E teve uma menina que falou que seria uma barata. Foi uma das coisas mais bizarras que eu ouvi. Você tá vendo? Quem vai ser uma barata, né? Você tá vendo? Então, veja que interessante. A tua história, Sim. ela é perfeita. Porque, assim, a menina dizer que ela seria uma barata... E a nossa escuta de assim, puxa vida, que coisa estranha. Isso fala de mim, não fala dela. Sim. Porque ela tinha um motivo para ser Sim. barata. Sei lá, tem aquela história, né, de que se o mundo acabasse hoje, só tivessem os zumbis, quem sobreviveria seriam as baratas. Gente, ela é uma menina que quer sobreviver. Resiliente. Alto nível de resiliência. Né? Então, é verdade. Então, veja que tudo, inclusive nas entrevistas, é uma questão de conteúdo e forma. Sim. Então, no exemplo que eu dei da religião, quando eu pergunto para um profissional qual é a sua religião, primeiro que eu não vou perguntar dessa forma se a gente tiver uma situação de trabalho de sábado. A minha pergunta vai ser assim, qual é a tua disponibilidade para trabalhar aos fins de semana? Sim. E aí o candidato vai me dizer, Ana, eu sou de uma religião sabatista, então eu não posso. Tá perfeito. Porque para mim, Thaís, enquanto headhunter, pouco importa qual é a religião da pessoa. Sim. Mas eu só preciso saber o quanto ela tem a disponibilidade e isso pode estar ou não vinculado. É uma questão prática, né? Exato. Assim como... A mesma coisa mães também. Porque a gente fala, tem muito preconceito com relação a mulheres. Creio que tem mesmo, tem muito vieses aí. Mas, de repente, se você vai trabalhar numa empresa onde você precisa, por exemplo, viajar toda semana ou participar de feira, necessariamente você vai ter que perguntar disponibilidade. Isso. Seja homem, seja mulher. Porque aí o ponto... Perfeito perfeita a tua colocação, Thaís, porque, de novo, não fala sobre o fato de ter 1, 2, 3 ou 20 filhos ou nenhum filho. A gente está falando de disponibilidade. De novo, né? Eu contando as minhas histórias. Outro dia, fazendo um processo seletivo também, para uma posição de RH, uma gerente de RH, ela vai dizer assim para mim, Ana, ela é solteira, não tem filhos. E ela vai dizer... E eu pergunto, me fala um pouco sobre você, porque também esse é um ponto importante, tá? Sim. A gente precisa saber um pouco da pessoa para poder entender quais são as suas motivações. E aí ela diz assim, Ana, eu sou solteira, eu moro em tal lugar, os meus pais são idosos, hoje eu tenho uma limitação em termos de deslocamento e de mobilidade. Hoje eu não posso sair de Curitiba, porque eu tenho pais idosos. Então, veja, ela não tem filhos. Uhum. Só que enquanto ela tem pessoas que dependem da disponibilidade de tempo dela, eu preciso saber disso para poder dizer para o meu cliente assim, a candidata fulana de tal, ela tem disponibilidade para viagens esporádicas, trabalho depois do horário só se for de casa, e o meu cliente vai dizer assim, para mim tá tudo bem. Ou ele vai dizer, putz, eu precisava de um pouquinho mais de disponibilidade. Porque é importante a gente lembrar, e quando você me conta que os teus clientes, né, nas redes sociais, ou pessoas que te seguem, te admiram, perguntam, mas o entrevistador foi invasivo comigo e tal. Em nome deste grupo, eu peço desculpas por isso. Porque o objetivo não é ser invasivo, o objetivo é que a gente possa ser assertivo e que a gente possa trazer a pergunta correta, adequada e de maneira que o outro não se sinta invadido. Porque o processo seletivo já é uma coisa tão dura, né? Sim. Porque a pessoa, ainda mais se ela está procurando, ela na frente de um entrevistador, ela tem que dar o melhor dela em 45 minutos. E se aquela entrevista, ela for dura, ela for cheia de checklist, ela for cheia de perguntas e pegadinhas, a pergunta que eu me faço, e que eu faço aos entrevistadores, tudo assim, o que você ganha com isso? Enquanto profissional. O que o teu processo ganhou quando você fez essas perguntas duras, inadequadas, de maneira pouco assertiva? E o que você fez
faz o outro ganhar. O nosso trabalho, Thaís, enquanto headhunter, ele é muito mais profundo e muito mais delicado do que se imagina. Porque a gente pode gerar num candidato o desejo de nunca mais querer fazer uma entrevista. Assim como a gente pode gerar no candidato o desejo de fazer parte de muitas entrevistas, porque aquela experiência foi super positiva. E aí a gente entra num tema que também tem sido muito falado, que é a experiência do candidato. Sim, exatamente. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. A gente pode fazer uma leitura e uma metáfora assim. Eu, enquanto cliente de uma loja, de um supermercado, de uma padaria, de qualquer lugar que eu vá, eu não quero ter uma boa experiência do cliente? Enquanto candidato, eu também sou um cliente daquele processo. Sim. Então, eu também quero ter uma boa experiência. E eu falo muito para os meus alunos, a gente precisa olhar o processo seletivo até o momento do onboarding, que é o momento da recepção deste candidato dentro da nova empresa. Eu arrisco dizer, Thaís, que o processo seletivo ele só termina depois dos 90 dias da experiência. Porque a gente tem 90 dias em que a pessoa está ali vivenciando coisas que ela nunca viu na vida. E ela pode, sim, naquele momento, dizer, isso não é para mim. E aí o meu processo ele volta. E aí eu tenho que fazer novamente para que aquela cadeira, que é o problema do meu cliente, possa ser preenchida. Perfeito. E o que você pode me dizer, assim, dos maiores erros e acertos dos profissionais em entrevista? Você deve ter muita história para contar. A gente tinha que escrever um livro. Você que conhece tantos headhunters, você tinha que nos convidar um dia, Thaís, para a gente fazer uma rodada de café, de vinho, cada um bebe o que quiser, mas assim, para contar histórias. Vamos fazer isso, sim. Vai ser bom, hein? Sim. Porque é muito interessante, assim. Eu parto do princípio, Thaís, que comunicação, ela tem que ser a base para funcionar. Ela tem que ser base para funcionar. E dos dois lados, tá? De novo, eu tenho uma grande amiga que ela diz assim, Ana, para dançar um tango precisa de dois. E um processo seletivo é um grande tango. Sim. É uma grande dança de dois ali. Então, o headhunter e o candidato, eles precisam estar em sintonia para tudo isso acontecer. Então, coisas que são muito legais de candidatos. Candidato que vem preparado do ponto de vista do que ele também quer saber sobre aquilo. Porque, de novo, ele vai ter uma parte a escolher neste processo. Então, isso é muito legal. Isso significa o quê? Pesquisar no LinkedIn, pesquisar quem é o gestor da posição, ou quem poderia ser, né? Porque nem sempre está tão evidente assim, mas isso é uma coisa muito legal. É muito legal quando o candidato, numa entrevista, seja ela presencial ou seja ela remota, ele está disponível minutos antes. Parece tão básico isso, mas isso ainda é um ponto de atenção, Thaís. Ainda é. Tem muito atraso. Muito, muito. Assim, hoje em dia é pior, ao meu ver, porque antes a pessoa se atrasava, por quê? Porque o ônibus atrasou, porque pegou um trânsito, um acidente, não achou onde estacionar, o táxi não chegou, na época de táxi, né? Bem, assim eu começo a denunciar a idade, deixa pra lá. Tinham algumas coisas que, ok, hoje em dia a desculpa minha câmera não funcionou, meu microfone não tá ligado, a minha conexão tá muito ruim. De verdade, Thaís, isso é muito ruim de ouvir. E eu, particularmente, tiro a headhunter da conversa e entra a Ana, pessoa física, eu penso assim, cara, se você está perdendo pro básico, como é que você vai dar conta do complexo? Sabe como? Exatamente. Porque assim, gente... Porque podia ser uma reunião com o cliente. Podia ser mil coisas. E aí, assim, a entrevista ela não é marcada de agora para daqui a pouco. Ela tem, sei lá, na pior das hipóteses, 12 horas de intervalo. Marcou mais, 12 e pouco, porque, sei lá, 24 horas, né, de intervalo. Gente, testa a tua câmera, testa teu microfone. Descobri que eu vou estar em casa. Eu descobri que na sala da minha casa a conexão não é tão boa. Deixa eu testar como é que é no quarto. Então, tem coisas que são básicas. Outra coisa do remoto que a gente precisa lembrar é que, assim, por mais que tenha tem uma grande possibilidade aí e uma grande aceitação, tem outras coisas que são básicas. Então, assim, ir para uma entrevista, mesmo que remota,
não vestido adequadamente, não é legal. Ah, mas eu gosto. Gente, eu também gosto de um monte de coisa. Sim. Mas qual é a imagem, né? Existem vários estudos que dizem que a gente cria uma leitura da pessoa nos 30 primeiros segundos em que a gente vê ela. Gente, é isso. Isso é verdadeiro. Então, ainda a gente vê pecarem com o básico, tá? Outra coisa que é interessante de te dizer que acontece, que eu penso que não deveria. Aconteceu semana passada. Um profissional que eu conheço foi para uma entrevista num grande grupo e aí ele fez uma pesquisa no Glassdoor para saber a reputação. E ele percebeu que a reputação daquela empresa não era legal. E ele, ao fazer a entrevista com o RH da empresa, uma posição executiva, ele vai e diz para o RH, olha, eu fiz uma pesquisa. Quer dizer, o seu trabalho não é bom, né? Eu fiz uma pesquisa e eu vi que a reputação da empresa não é boa. Ok, tá no direito dele. Sim. Agora, a pergunta é, será que ele podia fazer diferente? Eu acredito que sim. Sim. Se era uma posição executiva, a forma de trazer isso, de novo, conteúdo e forma. Sim. Olha, fiz algumas pesquisas, vi uma série de comentários a respeito da empresa de vocês. Agora, eu, enquanto executivo, para essa cadeira, já pensei em planos de ação sobre isso. Sim. Gente, isso ia ser tipo assim, que coisa linda, né? Esse cara, nesse caso é um cara mesmo, é um homem, ele estaria super qualificado, porque ele traz o problema e ele traz a solução ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que também precisa cuidar. Ou seja, no momento de mundo em que a gente tem uma enxurrada de possibilidades de informações, saber quais usar na entrevista também é uma habilidade. Então, vir com um caderninho cheio de coisas que eu li a respeito da empresa e usar aquilo quase que como uma coerção para o meu entrevistador, é dizer assim, peraí, não entendemos os papéis aqui. Agora, se eu uso aquilo a meu favor para dizer, ó, vi isso e tenho esse plano de ação, e, percebi aquilo e gostaria de entender tal coisa, puxa vida, você começa ali já a fazer a construção do que você pode vir a fazer diferença no projeto em pouco tempo. Perfeito. E os acertos? Os profissionais que fazem seus olhos brilhar? Olha, profissional que faz o meu olho brilhar, primeiro de tudo é profissional gentil. De novo, que tolice, né? Falar de gentileza, mas não. É o básico, né? Gentileza é o básico para qualquer ser humano, né? Que não. vive em sociedade. Bem, né? E quando eu digo gentileza, eu não estou falando de fazer firula. Não é isso. Sim. Mas é a gentileza do ponto de vista de contribuir também para que aquela entrevista possa acontecer dentro dos horários disponíveis. Porque está cheio de candidato assim, esse horário eu não posso por causa disso, esse eu não posso por causa daquilo. Aí você dá 5 opções de horário para a pessoa, nenhuma ela pode. Aí você diz assim, tá bom, e qual horário você pode? Não sei, preciso ver. Meu bem, se você me disse quais você não pode, você tem que saber quais você pode, né? Então, isso acerta. Acerta comigo, Thaís, profissional que vem para o processo seletivo já sabendo do que se trata. O que eu quero dizer com isso? Eu já dei muitas informações antes daquela entrevista acontecer. E quando ele vem para o processo fazendo perguntas sobre temas que já foram tratados, aquilo me preocupa um pouco. Acerta comigo também quem vem sabendo qual é a sua pretensão salarial. Ué, mas sim, como assim? Você tem que ter esse número até por telefone, Isso. se você fala com alguém. Falei para um candidato outro dia, você tem que saber quanto você vale. E quem vai dar esse número é você. Aquela conversa de, sabe, meu salário, então, deixa eu te dizer, a pessoa leva 30 segundos para conseguir elaborar e aí ela não consegue me dizer. Isso é um ponto de atenção. Então, me ganha quem também sabe trazer essa informação. Me ganha também, Thaís, quem transforma a minha pergunta numa grande construção. Já há muitos anos, isso é técnica de entrevista, é fazer perguntas que não possam trazer respostas fechadas, do tipo sim ou não, sempre, nunca, né? E quando eu trago a pergunta aberta, como, por exemplo, como é que você faz gestão de pessoas à distância? Se ele vai ter uma equipe remota. E essa pessoa me conta, eu faço gestão de pessoas à distância, de modo que eu tenho uma agenda com cada um deles, eu organizo um planejamento,
a pessoa ela me conta uma história, o tal do storytelling, esse candidato me ganha também. E não porque ele contou a historinha, mas porque quando ele tem a habilidade de contar essa história, é porque ele consegue fazer as conexões entre o que ele já fez e o que ele pode vir a fazer. E isso é muito legal. Candidatos que vêm só para contar do passado, eles falam pouco do que eles podem fazer enquanto realizadores. Porque o passado eles estiveram numa cultura, numa determinada empresa, num determinado momento de vida deles. Usar isso como referência para me contar o que ele pode vir a fazer também é algo que me ganha nos processos seletivos. Perfeito. E o que você acha do nível dos profissionais? Está adequado? Da estabilidade também mudou muito? Anos atrás, eu até conversei com uma outra pessoa, hoje a gente falou um pouquinho sobre isso. O que você considera para um profissional instável? Aquele que fica só 6 meses? Qual o tempo que se deve ficar, até para não criar uma imagem de que você é um profissional que não realiza, que não entrega, não faz história? A minha carreira, Thaís, e a minha história de vida me ensinaram de que nada é estanque. Nada é porque é. Tudo tem um contexto. Sim. E nesse caso eu também acredito no contexto. Se eu pegar hoje um currículo, tá? De um jovem profissional, sei lá, na casa dos 25, 28 anos, e ele tiver passagens curtas, no entanto, curtas de modo que elas vão tendo evoluções de carreira, isso não me preocupa. Se eu vejo um jovem, vamos imaginar a mesma pessoa, né? A mesma persona, vamos dizer assim, o mesmo personagem. Jovem também com muitas passagens de curtos períodos e sem evolução de carreira, eu preciso entender. E eu vou perguntar, né? Por outro lado, se eu vejo um executivo, né? Uma pessoa que já está lá, sei lá, na casa dos, sei lá, entre 35 e 50 anos, já em posições mais pesadas, e que nos últimos tempos, né, vamos imaginar, nos últimos 4 anos, teve passagens curtas. Mas antes teve relevância, deixa eu entender. Vamos lembrar que nos últimos 4 anos, só 2 foram de pandemia. Então, quanta coisa aconteceu neste período? E essa é uma coisa que a gente precisa lembrar daqui para frente. O período da pandemia, ele foi um período de muita dureza para muita gente. E se a gente olha ali que o profissional tem passagens mais curtas neste período, certamente existe uma explicação para aquilo. Então, a gente não pode nunca olhar é isso por causa daquilo. Outro dia, meu sobrinho estava participando de um processo seletivo, ele tem 28 anos. E aí, eu mandei uma mensagem e tal, eu disse, e aí, recebeu o retorno? Ele disse, bom, né? Era para terem me dado o retorno ontem. Se não mandaram nada é porque não deu certo. E aí eu só respondi assim, deixa eu te contar uma coisa. Em processos seletivos, nem sempre 1 mais 1 é 2. Então, se eles disseram que o que eu estou querendo dizer com isso, Thaís? Que nem sempre profissionais de curtas passagens são profissionais ruins. Sim. Assim como nem sempre profissionais de longas passagens são profissionais ótimos. Então, por isso que a gente precisa ter uma avaliação. Hoje, no geral, eu uso sempre como referência o momento de carreira da pessoa e qual é a senioridade que ela tem. Então, executivos, eu preciso ter um olhar. Para pessoas que estão em início de carreira ali de média gestão, eu preciso ter um outro olhar. E sempre considerando essa questão de crescimento de carreira. Porque se tem também longas passagens e sempre na mesma cadeira... Opa, o que isso está falando dessa pessoa? Está falando da pessoa ou está falando da empresa onde ela estava? Está falando das duas coisas juntas? Eu preciso entender, eu preciso investigar um pouco melhor. E aí é interessante... quando você faz essa pergunta, porque a gente começa também a falar um pouco de competências, né? O relatório do Fórum Econômico Mundial, que se chama The Future of Jobs, agora de 2022, nos contou que 55,4% das empresas, elas entendem que os profissionais têm lacunas de competência. Então, se 55% tem lacuna de competência, o que isso está falando para a gente? Está falando que nós precisamos investir tempo investigando competências. Eu não posso só mais olhar o currículo. Claro, o currículo ele me traz uma visão inicial,
Esse momento, por exemplo, eu estou fazendo uma posição para um gerente de produção para uma empresa que trabalha com alimentos focados em chocolate. E o meu cliente falou, Ana, a pessoa precisa conhecer de chocolate. Não traga uma pessoa de produção de fármaco, por exemplo, que não vai conhecer. Bem, essa informação o currículo me dá. Agora, se este profissional que tem experiência com chocolate, ele tem as habilidades e as competências necessárias, só uma entrevista vai conseguir me permitir fazer esse aprofundamento, fazer essa pergunta. Então, é preciso dar atenção para isso também. Não dá para a gente fugir dessa informação. E o que você deixa, assim, de mensagem? A gente já está caminhando para o fim. Nossa, hoje está passando muito rápido. Quando a gente vê, já foi, né? Já foi. Lembra do tênis de corrida, do começo Sim. da nossa conversa? O que você deixa de mensagem para quem está em recolocação, quem está procurando um novo trabalho, e que provavelmente vai passar um dia, né? Vai fazer entrevista com você ou com um colega. O que você deixa? Até, às vezes, a pessoa está um pouco deprimida, não vendo luz no fim do túnel. Eu começo dizendo que procurar emprego também é trabalho. Talvez você diga isso muito para os teus clientes, né, Thaís? E dá muito trabalho. E dá trabalho, exato. Então, por que eu começo dizendo isso como dica? Porque nada cai do céu. Nada cai do céu. Então, precisa, sim, estar atenta ao que o mercado está fazendo, o que o mercado está buscando, quais são as características importantes, que tipo de habilidades eu preciso desenvolver. A quantidade de profissionais que são desqualificados em processos seletivos por problemas comportamentais é muito maior do que eu gostaria. E aí eu fico me perguntando assim, gente, com tanta informação à disposição, se entrar agora no LinkedIn e digitar lá, curso gratuito sobre como se portar bem numa entrevista, vai ter uma enxurrada de possibilidades. Porque, na verdade, não tem muita novidade sobre isso. Entra no meu canal do YouTube. Tem 400 vídeos. Gente, Thaís, a pessoa... né? E por que eu tô trazendo isso como referência, Thaís? Porque o recrutador, ele ainda, por vezes, ele é entendido como o vilão da história. E isso não é uma verdade, porque nós, enquanto headhunters, a gente não está aqui para desqualificar ninguém, pelo contrário, a gente quer qualificar todo mundo. Eu digo para os candidatos, de minha parte, eu estou na torcida para que eu tenha boas notícias para você. Sim. Até porque, a que pese que esse é um trabalho remunerado, existe também um movimento social quando você trabalha com oportunidades. Quando você tem a possibilidade de trazer uma pessoa para um trabalho, como você disse, alguém que de repente está muito tempo desempregado e de repente ela consegue um trabalho a partir do processo seletivo que eu, a minha equipe, que os consultores que trabalham comigo, a gente desenvolve. Então, é preciso estar preparado para isso. A segunda dica é comunicação, gente. Vamos cuidar sempre com a comunicação. Enquanto candidato, o profissional ele tem total direito e dever de fazer combinados com o recrutador. O que isso significa? Terminou a entrevista? Pergunta de ouro. Quando é que a gente vai voltar a conversar? Uhum. Porque às vezes o recrutador não fala isso, não de maldade, talvez porque passa. Agora, eu enquanto dona da minha carreira, eu enquanto dona do meu processo, eu tenho o direito e o dever de dizer, Thaís, quando é que a gente vai voltar a conversar? Qual que é a expectativa de tempo do projeto? A gente vai alinhando expectativas. Então, isso também é uma dica de ouro. Eu também te diria que a outra dica de ouro vamos pecar no básico, gente. Pode parecer tolo, pode ser bobagem, pode ser clichê, mas não vamos pecar com o básico. Não vamos pecar com o horário, não vamos errar com o equipamento, não vamos errar na roupa, não vamos errar na forma de se portar, nem muito, muito rígido, mas também não é para fazer piada, porque é um ambiente que é propício para você poder dizer o quanto você é bom, o quanto você é boa naquilo que faz, o quanto é importante te contratar para aquela cadeira, né? E, por fim, na linha ainda da comunicação, peça um feedback. E quando eu digo pedir o feedback, é muito assim, não é dizer, por favor, você pode me dizer o que eu errei na entrevista? É muito no sentido assim, para quando é que a gente pode voltar a conversar? Né? Qual que é a expectativa da empresa?
Continua disponível. Isso! Outro dia mesmo, eu fiz um processo para um hospital, era um diretor, era um grande executivo, e essa profissional voltou e disse assim, Ana, eu quero muito essa posição, porque eu me identifiquei com a empresa, eu me identifiquei com a posição, só que eu acabei de receber uma contraproposta de uma outra, né, de um outro processo seletivo que eu estou participando. Me diz o que fazer. Então, assim, usem o recrutador também como um ponto de apoio para esse tipo de situação. Porque o sucesso de um processo seletivo, Thaís, é um sucesso de um monte de gente junto. E se todas essas pessoas não estiverem alinhadas com o que está acontecendo e o que vai acontecer, acaba que, no final, alguém chora lágrimas de sangue. Verdade. E a gente não quer isso para ninguém, nem para quem não foi escolhido, nem para o processo, nem para o cliente. Ou seja, esse é um triângulo que tem muita gente envolvida e muita gente boa para que a coisa possa funcionar e acontecer. Perfeito. Nossa, gratidão. Tem muita informação. Super agradeço a sua presença, super agradeço a sua disponibilidade, a generosidade em partilhar tudo com a gente. Foi realmente incrível. Venha sempre, volte sempre. Combinado, obrigada. E você que esteve aqui com a gente até agora, deixa seu comentário. O que você achou? Tem alguma dúvida? Deixa que depois eu gravo o vídeo, a gente escreve, a gente está aqui para gerar conteúdo útil para você, para o sucesso da sua carreira e da sua recolocação. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!